Que bom que você veio. E é uma alegria viver coisas inéditas em Deus com vocês. Eu vou dizer, é uma alegria viver coisas inéditas em Deus com vocês. Taquara, aqui tem sido um lar espiritual. Aqui tem sido o lugar do meu acolhimento. Aqui tem sido o lugar do meu abastecimento. Mas aqui também tem sido o lugar da minha reforma e do meu crescimento. É aqui, nesse lugar. E quando o Senhor me despertou para entender a grandeza daquilo que Ele queria fazer, eu não digo isso como em tom de vaidade, porque o que Deus faz realmente é extraordinário. Eu digo isso reconhecendo a grandeza dEle. Eu digo isso reconhecendo Ele, porque Ele é um Deus que faz coisas grandes. Ele não faz só na minha vida, Ele faz na sua história também. Se eu desse o microfone para algumas mulheres aqui, o tempo não seria suficiente para contar tudo que Deus tem feito. Amém ou não amém? Mas quando eu olho para trás e eu penso na história que eu tenho construído aqui nesse lugar, gente, não é despedida, tá bom? Só pode ficar calmos. Eu já logo pensei, bora que é despedida. Não é não. Não é. É uma constatação, é um testemunho do que eu estou vivendo nesse tempo. E eu preciso dizer e expressar isso a vocês. Minha casa, minha família, minhas mulheres, minhas ovelhas, eu me emociono. Porque vocês fazem parte da construção de Deus na minha história. Eu carrego comigo um pedacinho de cada uma aqui. Porque se eu cheguei até aqui, é porque eu entendi que Deus queria fazer algo conosco. Se fosse só por mim, eu não teria dado continuidade. Porque eu olho para mim e eu reconheço minhas limitações. Eu reconheço claramente todas as minhas limitações. Mas olhando para o Cristo, olhando para a noiva, olhando para a igreja, eu entendo que é a coisa relevante se gastar, se desgastar, renunciar aos seus medos e não dar voz à timidez. Por muito tempo, o inimigo tentou me silenciar. Mas eu tenho vencido a cada dia em Cristo Jesus. E você vai vencer também. Eu não sei qual tem sido o obstáculo que você tem enfrentado. Eu não sei o que é que tem insistido em permanecer na sua vida e na sua história. Eu não sei o que tem insistido em tirar de você a alegria. Eu não sei o que tem insistido e que tem te privado. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver sim algo inédito em Deus. E não tem nada a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com aquilo que Ele depositou em você. Você precisa aprender a diferenciar essas duas coisas. Capacidade vem de Deus. Habilidade vem de Deus. E vem também do seu esforço. Vem também da sua decisão de não se conformar com aquilo que te limita, mas aquilo que Deus te criou para ser é incontestável. Incontestável. Por isso eu digo que nasce uma mulher, nasce uma missão. Diga para essa mulher que está do seu lado, nasce uma mulher, nasce uma missão. E hoje eu quero trazer uma palavra que veio direcionada pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Foi na leitura desse mês. Você leu? Você leu? Que Deus me trouxe uma palavra. Capítulo 28. Vocês não têm noção o tamanho da minha alegria. Porque mais uma vez o diabo perdeu.
mais uma vez, o diabo foi frustrado. Mais uma vez, o inimigo será envergonhado. E o tema da minha palavra hoje é mãos à obra. Chegou a reforma. Mãos à obra, chegou a reforma. E eu quero ler alguns versículos com você, começando no versículo 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Agora eu quero ler com vocês o versículo 19. Davi disse: tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Querida, você pode repetir após mim. Quando eu falar, você fala depois. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Quem está recebendo e já entendendo essa palavra em nome de Jesus? O Senhor vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. O Senhor vai terminar aquilo que Ele começou na sua história. Você não será uma obra fragmentada, um vaso fragmentado. Você vai viver plenitude em Deus. E eu profetizo que coisas inéditas estão por vir em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu careço de Ti e preciso de Ti. Eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, porque eu estou inclusa nessa palavra. Deus, eu entendo que hoje o Senhor nos dá um comando, e este comando é o que nos aponta para o nosso destino. Eu te peço, Espírito Santo, que todos que ouvirem essa palavra recebam ela como uma instrução vinda do céu, vinda do seu coração. Que não seja apenas uma palavra, mas que seja a palavra para provocar uma ativação para um tempo de aceleração. Eu te peço, Espírito Santo, retire todas as amarras, todas as algemas, todos os cativeiros, todo aprisionamento da mente, no corpo, no físico, na alma e no espírito, aonde houver resistência, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós rogamos pelo Teu sangue, nós clamamos pelo Teu Espírito e declaramos que nós viveremos tudo, completamente tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E a noiva diz... Eu quero começar com uma introdução àquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Esse tema é muito forte, foi direcionado totalmente pelo Espírito Santo, enquanto eu estava lendo esse texto junto à minha família, num devocional na minha casa. E aí o Senhor me fez pensar sobre tudo o que Ele me direcionou a fazer na reforma que Ele fez na minha vida. E por isso eu comecei a refletir sobre a minha história.
Quando criança, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo na palavra. E isso me marcou profundamente. Apesar de ser uma criança, essa experiência me fez entender, escute, que eu precisava buscar o Senhor por meio da sua palavra. Despertou em mim uma sede pelo conhecimento da palavra e também uma sede e um despertamento para o ministério, mesmo sem entender exatamente o que seria. Quando Deus falou comigo, eu não idealizei, eu não planejei, eu não formatei um ministério, eu não criei um plano, mas eu entendi que Deus havia me separado para algo, que Deus tinha me apontado e Ele estava me apontando o ministério. Muito nova. Só que eu abracei essa ideia. Eu simplesmente, porque eu entendi que essa era a vontade de Deus para mim. E isso criou uma dependência de Deus em mim, o desejo, sabe, de ter um relacionamento real com o Espírito Santo. E me levou à prática de buscar a Deus para tudo. Tudo. Para tudo, por meio da oração, por meio da palavra. A partir dessa experiência, eu passei a orar e pedir ao Espírito Santo direcionamento para tudo. E justamente por isso, algo que parece e que é tão óbvio e algo que deve ser a prática comum a todo cristão, naquela prática, naquela atitude de obediência, naquela atitude simples. Foi então que eu fui percebendo e vivendo coisas em Deus e entendendo o quanto cada vez mais eu precisava desse direcionamento. E eu estou te falando isso, te contando isso como um testemunho. E o fato, gente, de ter vivido essa experiência tão real com Deus é o que me trouxe a consciência. Me trouxe a consciência de que para servir a Deus e viver o propósito dele para a minha vida, eu precisava buscar, conhecer os planos de Deus para mim. Eu precisava conhecer, eu precisava ter os planos de Deus como meu alvo e confiar nos planos dele. O fato de ser escolhida por Deus, escute, não te impede de passar por guerras. Não é porque eu tive essa experiência que eu vivi uma vida livre de problemas. Porque o fato de ser escolhida por Deus, mulher, não te impede de passar por guerras. Não te impede de passar por desertos. Não te impede de passar por dificuldades. Não te impede de sentir solidão. Não te impede de passar por frustração, decepção, mas ao passar por essas coisas com Deus, tudo isso te ensina, tudo isso te forja, tudo isso revela e mostra o poder de Deus na vida de quem decide viver para agradar a Ele e fazer a sua vontade. E hoje eu estou com 41 anos, vou fazer 42. E lembrando de tudo que eu vivi com Deus desde a infância. Essa experiência que eu tive na minha conversão, mesmo sendo filha de pastor, eu passei. E entendi quando criança, aos meus 9 para 10 anos, eu passei pela minha conversão em Cristo. E eu posso dizer que na minha conversão no Senhor, eu já fui entendendo que Deus havia me separado para uma obra, mas que primeiro e antes de qualquer coisa, Ele também estava começando uma obra em mim. Ele estava começando uma obra em mim. Não há cristianismo genuíno sem reforma, sem transformação. E nessa experiência em busca do meu propósito, eu quero fazer uma introdução a essa palavra para você entender por que tantas vezes é tão difícil, mesmo com uma promessa, viver a promessa. E ali, em busca do meu propósito, eu vivi uma grande reforma. Em busca pelo Senhor, eu descobri a minha identidade.
em busca pelo Senhor, Deus me apontou. Ele me apontou para a minha missão de vida, o meu destino. E escute isso é muito importante você entender. Ele me revelou tesouros que Ele havia depositado em mim. Se você está viva, se você está respirando, você também tem tesouros em você. E nessa relação, nessa vivência com Deus, Ele me apresentou ao que Ele queria fazer em mim e o que Ele queria fazer através de mim. Quem está aqui hoje, que sabe que Deus te chamou para uma grande obra, diga amém. Mas mesmo sabendo, minhas irmãs, minha irmã, mesmo sabendo disso tudo, havia um sentimento de esterilidade em mim. Incertezas, medos, insatisfações. E eu precisei passar por cura. Eu precisei passar por reforma. Eu precisei deixar de ser ingênua. E de forma intencional, muito intencional, construir a minha história com Deus. Porque não havia motivação em mim para fazer nada por mim. Eu vivi por longo período da minha vida sempre em função do outro. Porque quando eu olhava para mim, me machucava, porque eu olhava e me via insignificante. E eu vivi uma genuína reforma com Deus, uma mudança necessária, uma transformação real, que foi o agente catalisador, o elemento principal que ativou a minha identidade e me fez entender o propósito de Deus para a minha vida. Foi a decisão, minha irmã, de não me conformar com as minhas limitações. Mulheres em Reforma, o poder catalisador para a identidade e influência. Esse livro não é um livro que vai te trazer um método de sucesso, mas esse livro é um manual para te encorajar e te impulsionar a viver a sua história em Deus. Escute. O livro Mulheres em Reforma, o poder catalisador para identidade e influência, é para toda mulher que decide também fazer o mesmo. É para toda mulher que está buscando em Deus o seu valor, que deseja viver a sua própria história, porque deseja viver uma vida relevante em Deus. Quem quer viver uma vida relevante em Deus? Você está aqui? Você está aqui hoje? Você está aqui hoje? Você nasceu para um propósito. Eu tomei coragem para escrever esse livro, para encorajar você, para encorajar outras mulheres, por meio da minha história, por meio do meu testemunho, por meio da minha cura. Eu decidi me tornar vulnerável, abrir o meu coração, não para mostrar que eu sou melhor, porque justamente na abertura da minha vulnerabilidade você vai ver o quanto que foi difícil para mim, mas eu estou vencendo em Deus. Eu estou caminhando para um lugar de convicção a cada dia de fé em fé, e eu vou continuar caminhando, mesmo com as minhas vulnerabilidades, mesmo com as minhas limitações, e crendo que através disso tudo o Senhor será honrado. Eu tomei coragem. Hoje eu quero te chamar a coragem. O Espírito Santo me trouxe aqui nesse lugar para te dizer: coragem, mulher. O Espírito Santo me trouxe aqui nesse lugar. Eu não levantei, eu não passei a madrugada acordada para vir aqui entregar uma palavra bonitinha para você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu estou diante da poderosa palavra de Deus e eu tomei coragem. Eu quero te convidar a tomar coragem para encarar os seus medos, porque Deus tem planos para você, e Deus me fez enxergar os tesouros que Ele havia em mim. Escute, isso não é vaidade, isso não é falta de humildade, isso é reconhecer um Deus que é grande, é reconhecer quem Ele é, porque foi Ele que te criou.
Mas isso me despertou para entender que Ele também queria usar a minha vida para encorajar outras mulheres a também descobrirem um tesouro que há dentro delas. Diga para essa linda que está do seu lado, minha irmã, assim: tem tesouro em você. Diga para ela: tem tesouro em você. Agora fala para ela: eu estou vendo um tesouro diante dos meus olhos. Não é à toa que a palavra vai dizer que a mulher virtuosa, a mulher virtuosa é o que, gente? Ela é mais preciosa do que rubis, tesouros. E você se vê assim? Porque Deus tem planos para você. Ele não te plantou na terra para viver uma vida de escassez. Ele não te plantou na terra para viver uma privação. Ele não te plantou na terra para viver uma vida cheia de medo. Ei, Ele não te plantou. Eu vou repetir, que eu acho que você não acordou. Ele não te plantou na terra para viver uma vida de escassez, para viver uma vida de privação. Ele te colocou na terra para viver uma vida plena, plena, plena. Eu estou gritando bem alto para você acordar e entender. Ei, se prepare, pega o seu capacete, pega o capacete, se prepare. A obra já começou. Mulheres em reforma. Pega teu capacete. Pega teu capacete. Pega a planta. Pega a planta na tua mão. Deus está mandando dizer a gente aqui. Sabe por quê que os seus planos não estão dando certo? Porque você está avançando sem a planta. Porque você está caminhando sem capacete. Porque você está caminhando sem o manual. Mãos à obra. Porque chegou a reforma. E a sua reforma é essencial para viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Segunda Coríntios 5, 14 a 17. Abre aí a sua Bíblia. Porque eu creio que hoje, se ainda tiver mulheres incertas sobre aquilo que Deus tem, você vai sair daqui com uma convicção que você nunca teve na sua vida. Eu declaro e profetizo: você não vai vacilar na fé. Você não vai oscilar. Você não vai viver de altos e baixos. Não, não. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Meu Deus, isso é muito forte. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Só não vive novidade de vida quem escolhe viver na carne. Só não vive novidade de vida quem não põe o capacete. Só não vive novidade de vida quem vive a vida sem a planta, sem o manual. E por isso essa palavra do primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, uma palavra direcionada nesse texto, aonde Davi vai apresentar Salomão como seu sucessor, aonde Davi vai falar do seu legado, porque Davi deixa um legado. Davi deixa um legado, e ele vai falar aqui nesse texto. Ele vai convocar o povo e ele vai anunciar a todos o legado, o plano, o que iria acontecer até mesmo depois da sua morte. Davi dá a Salomão a planta do templo. E Davi vai instruir o seu filho, apontando ele para o que Deus o havia escolhido para fazer.
1 Crônicas, capítulo 28, para mim, revela a obra mais poderosa, o ato mais poderoso de Davi. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, um dos personagens bíblicos mais falados da Bíblia. Mas para mim, Raquel, a obra mais incrível que ele realizou foi que Davi decidiu deixar um legado. Um legado. Olha o que ele fala. Quanto a você, meu filho, Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro, espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora, tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte, irmãos, a obra. Querida, enquanto não for as tuas mãos, junto com as mãos de Deus, nesta obra, você não vai viver o que Deus tem para você. Olha o que Davi está falando. E sabe o que eu aprendo aqui? Algo muito simples. Que quem constrói história com Deus, deixa legado. Redobre sua atenção. Que o Espírito Santo toque agora em você sobre isso. Porque quem constrói história com Deus, deixa legado. Esse é um ano de frutificar. Quem constrói história com Deus, frutifica. Quem constrói história com Deus, não vive apenas as bênçãos de Deus, mas é um agente de bênção, é um agente de transformação, é um modelo, é exemplo, é um farol. Eu vejo esse texto claramente. Quem conhece e serve a Deus deixa um legado, mas um legado não se constrói sem esforço. Um legado não se constrói sem integridade. Um legado se constrói com propósito e cuidado. Um genuíno legado de honra só deixa quem é forte e põe em mãos a obra. O que foi que Davi disse ao seu filho Salomão? Qual foi o legado além do trono, além do governo da nação escolhida? O que foi que Davi disse ao seu filho? Davi fala para Salomão: filho, Deus te escolheu para construir um lugar exclusivo, especial, um lugar único, um templo para Deus. E quem é o templo hoje? Quem é o templo hoje? Somos eu e você. Presta atenção. Eu preciso te levar a uma reflexão aqui e te perguntar: do jeito que está a sua vida, me diga, do jeito que você está vivendo, da forma que você tem vivido, que legado você deixará? Da forma que você está vivendo, da forma como você tem conduzido a sua vida, da forma como você tem conduzido a sua casa, da forma que você tem conduzido a sua vida, que legado você deixará? Se você não conduzir a sua vida em ordem, que legado você deixará? Se você não considerar o cuidado, se você não considerar o investimento, se você não conferir a planta, o manual, que legado você deixará? Eu não conversei com a Sabrina.
Nós não conversamos. E quando ela subiu nesse altar, ela disse, eu acordei e Deus falou para mim sobre ordem. Eu vou abrir aqui o meu livro. Porque há um só Deus e um só Pai. E o mesmo que fala com você é o que fala comigo. O mesmo que fala comigo é o que fala com você. O mesmo. E eu preciso te dizer uma coisa, mulher. Não tem para onde fugir. Não tem como viver o propósito de Deus sem ordem. Aqui no meu livro, eu marquei. Vida em ordem. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que enquanto você não colocar as coisas em ordem, você não vai parar de se sentir frustrada. Que enquanto você não colocar ordem na sua casa, e enquanto você não colocar ordem nos seus sentimentos, enquanto você não organizar as coisinhas que precisam ser organizadas, e principalmente como você se vê, como você enxerga Deus, como você enxerga seu propósito, como você enxerga o devocional, como você enxerga a palavra, como você enxerga o capacete, como você enxerga a sua vida, seja sincera! Você se sente completa? Seja sincera! Você caminha com convicção, apesar de saber que há coisas ainda que você precisa alcançar. Como você se vê? Seja sincera nessa manhã. Você se sente completa? Você está vivendo à altura de quem Deus te criou para ser? Você compreende que viver o seu propósito não é algo apenas para quem exerce um cargo, uma posição na igreja ou uma posição na sociedade? Você entende que o propósito tem a ver com a história que Deus escreveu para você? E o que Ele deseja e pode fazer através de você? Quantas pessoas você conhece que não sabem, que literalmente não sabem dizer e nem conseguem falar quem é? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quem sabe você até teve que aconselhar alguém nessa semana. Alguém que te chamou, alguém que te ligou, alguém que falou com você, que estava desanimado, que estava triste. E pela misericórdia de Deus, Deus usou a sua vida. E você conseguiu trazer uma palavra de ânimo. Você foi bênção para aquela pessoa. Mas eu te pergunto, o que acontece e como você faz quando é você que precisa ser uma voz de encorajamento para você? O que você fala de você? O que você pensa sobre você? O que você diz para os outros sobre você? Ah, menina, eu sou muito bagunçada. Não consigo. Coisa difícil malhar. Meu Deus, eu não consigo colocar em ordem as coisas. Ai, que preguiça, eu só quero dormir. Isso não é conversa de quem está em reforma. Isso não é conversa de quem entende que nasceu para um propósito. Isso não é conversa de quem está vivendo para coisas relevantes. Ei, em nome de Jesus, receba minha palavra nessa manhã. Pode ser algo que você já ouviu inúmeras vezes. Não importa. Se Deus mandou eu falar, é porque é para alguém aqui. E eu preciso te dizer que é tempo de reforma. Eu aprendi algo muito poderoso. Porque é a partir do olhar para si e de si que começa uma genuína reforma. É onde tudo começa. É onde tudo começa. É a partir do seu olhar para si. É a partir do seu olhar. É a partir do seu entendimento. É a partir de você se conscientizando. É a partir de você. Reformadora, eu vou te chamar assim. Eu preciso te perguntar, você consegue se ver? Você olha para si mesmo antes de olhar para o outro? Você tem facilidade para reconhecer aquilo que te cabe fazer, o que é da sua responsabilidade mudar, aprimorar e superar?
Ou será que você vive o tempo todo caçando nas redes sociais uma distração para você não pensar naquilo que você não está conseguindo mudar? Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. O Espírito Santo manda dizer a pessoas aqui: não importa a sua condição atual hoje. Não importa. Deus manda dizer a pessoas aqui agora: você pode ter vivido um fracasso, mas a sua história não será um fracasso. Você pode ter vivido perdas, mas a sua vida não será de perdas. Você pode estar enfrentando os piores dias da sua vida. Você pode estar em conflito agora mesmo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está com a planta nas mãos, pronto para te mostrar, pronto para te revelar, pronto para falar com você no tete a tete, no cara a cara, no olho a olho. Ele está pronto para revelar a você a planta. Ele está com as plantas de mulheres aqui, não é só uma, nem duas, nem três. Ele está com a planta na mão e Ele está te convidando hoje. Vem dar uma conferida. Vem conferir a minha planta para você. Vem conferir a minha planta para você. Você não é Salomão, mas Ele te plantou aqui na terra para edificar uma casa. Você não é Salomão, mas Ele te plantou aqui na terra para edificar uma casa. Uma casa. Um lar. Mas hoje Ele te chama para olhar para essa casa. Este santuário. E Ele te convida, mãos à obra. Sabe o que mãos à obra significa? Eu pesquisei e eu vou falar o que eu achei. E eu achei muito interessante. Não são minhas palavras, mas eu achei muito... Essa explicação, achei ela muito prática e acessível. E é o que eu tenho pedido ao Espírito Santo. Quando eu escrevi esse livro, eu falei: Deus, eu não quero nada difícil, eu quero uma linguagem acessível. E o Espírito Santo falou isso para mim. Esse livro eu quero que seja para todas as mulheres, inclusive as religiosas. Porque eu quero fazer uma obra. E aí, mãos à obra tem um significado prático e espiritual importante na Bíblia, que transmite a ideia de agir com diligência, assumir a responsabilidade e trabalhar com dedicação, especialmente naquilo que Deus confiou a cada pessoa. Olha isso, presta atenção, eu vou repetir. A expressão mãos à obra tem um significado prático e espiritual importante na Bíblia, que transmite a ideia de agir com diligência, assumir a responsabilidade e trabalhar com dedicação, especialmente naquilo que Deus confiou a cada pessoa. Aí eu te pergunto, ouvindo tudo isso e sendo bem realista, diante de tudo isso, será que dá tempo ou sobra tempo para você ficar olhando a vida do outro, sendo que você tem tanto para fazer? Quando você deveria olhar e se inspirar, tanto para o que fazer, o que não fazer, ok? Mas Deus me chama aqui para te dizer, num particular como um pai, que quando eu li essa palavra, eu entendi Deus falar claramente comigo. Ele me lembrou de coisas que meus pais me ensinaram. Ele me trouxe à memória coisas que os meus pais me ensinaram através do exemplo deles. Mas quem sabe você está aqui e você não teve um exemplo. E talvez você tenha usado isso como uma desculpa. Não tive exemplo, então não dá para cobrar muito de mim. Então você está fazendo o que no Evangelho? Se não for para viver tudo. Batizou por quê? É membro de uma igreja para quê? Desculpe minha palavra dura, mas ainda bem que eu trouxe o capacete. Porque esse trabalho exige que você realmente tenha um entendimento do que vai custar. Do que vai custar. Vai custar. E por isso você precisa se preparar.
Eu estou vendo muita gente fazendo muita coisa. Muita gente se perdendo por pouca coisa. Muita gente usando o nome de Deus, mas de Deus não tem nada. Eu não sei se você consegue enxergar, se você consegue perceber isso. Eu não estou te chamando para você simplesmente colocar o capacete para viralizar, para causar na internet. Eu te chamo para colocar o capacete para causar no reino de Deus, para ser uma potência na mão de Deus, para atender as missões secretas que Ele vai pedir de você. Tem missão secreta para a gente aqui, porque tem muita gente enganada, achando que missão relevante é aquela que todo mundo enxerga e vê. Tem muita gente enganada, achando que missão relevante é só aquilo que as pessoas podem aplaudir e fazer. Não! Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não se envolver por completo com tudo que Deus está te permitindo viver, você pode ter promessa. Você pode ter todos os recursos. Você pode saber. Você pode ter a letra. Você pode ter o conhecimento. Enquanto você não se entregar à reforma, nada genuinamente vai mudar na sua vida. Não fica olhando para mim com cara de assustado, não. Porque eu sou prova disso. O que me faltava? Filha de pastor, neta de pastor, nascida e criada dentro da igreja. E eu vivi o que eu vivi. Ou seja, ninguém está imune. Todos nós precisamos entender que o que Deus começa na nossa vida, o que Ele começa na nossa história, é necessário o nosso envolvimento. Existe algo que te cabe a fazer com isso. Eu não sei você, mas eu estou com esse capacete aqui na minha mão, pronta para dar para alguém que está procrastinando a mudança que Deus tem falado com você. Coisas que Deus tem pedido, coisas que o Espírito Santo tem falado. Seja falar melhor com as pessoas, seja interagir melhor com as pessoas, seja se relacionar melhor com as pessoas, seja o que for, Deus está dizendo a você: eu te chamo para um novo tempo de aceleração, porque você não tem mais tempo para perder. Há palavras que me custam, que nos custam, mas eu estou decidida a viver a minha história em Deus, e aí, vazia desse mundo. Eu tenho muitos motivos para não falar, eu tenho muitos motivos para recuar, eu tive muitos motivos para parar. Mas Deus me fez entender que com o capacete e com a planta em mãos, Ele me concederia graça para realizar tudo o que Ele tem para mim. Foi essa decisão. E entendendo os custos, o que me custa, eu te garanto que o custo dessa reforma, para você viver o propósito de Deus, vale a pena. Porque o custo será muito menor do que o custo de não cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir. O custo para viver a reforma será muito menor do que o custo por não viver a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que me traz aqui hoje. É isso que me traz aqui hoje. Por isso estou aqui para te encorajar hoje. E mediante essa palavra, mediante a instrução que Davi deu ao seu filho Davi, eu quero te convidar a investir tudo que você tem nessa reforma. E daqui desse texto, dessa instrução, eu encontro tudo o que você precisa investir e o que você precisa fazer. É muito simples. Veja a instrução que ele deu para o seu filho Salomão. Quanto a você, meu filho, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Começa na sua decisão. Se você deseja construir coisas relevantes, viver uma história relevante em Deus,
Você precisa entender que servir a Deus parte de uma decisão. E tem que ser de coração íntegro e com espírito voluntário. Espírito voluntário. Por quê? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Não dá para esconder nada de Deus, minha irmã. Ele já sabe das tuas limitações. Quando ele decidiu dar a promessa a Abraão, ele não deu a promessa para Abraão que ele seria pai de nações e confiou ele uma grande missão, uma grande obra, porque a sua esposa podia gerar. Ela era estéril. Deus simplesmente decidiu fazer Abraão o pai de nações. E o que ele fez? Ele operou um milagre na vida dele, na sua casa, para que eles vivessem o propósito de Deus. Porque o Senhor esquadrinha os corações. Porque ele viu em Abraão um homem de fé. Ele viu em Abraão um homem que iria perseverar. Mesmo sendo casada com uma mulher que iria rir. Que por um momento iria, de certa forma, não corresponder. E que iria até mesmo atrapalhar. Mas o plano de Deus é soberano. E nada e ninguém pode mudar. E posso te falar uma coisa? De tudo que eu tenho vivido, o que mais me intriga é saber do grande cuidado de Deus na minha vida. Se isso não é motivo para você agradecer a Deus, se o fato de Deus olhar para você e enxergar em você tesouros e querer usar a sua vida, se isso não mexe com você, nada mais vai te fazer sair do teu lugar. Porque é o próprio Deus. Eu sinto agora no meu espírito que Deus fala assim comigo. Deus manda dizer a mulheres aqui: como você quer se sentir plena e completa se você não abraça o plano de Deus para a sua vida? Se o tempo todo você fica brigando com Deus e dizendo: não, Deus, eu não, manda outra. Não, Deus, eu não vou lá abraçar aquela irmã. Não, Deus, eu não vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para aquela. Não, Deus, não, eu não vou. Não, eu escolho ficar aliançado com a minha dor. Não, Deus, eu não vou caminhar a segunda milha. Não, Deus, eu não tenho tempo. Deus, eu não preciso disso. O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os pensamentos. Na versão NTLH, olha o que a palavra diz: meu filho, reconheça o Deus do seu pai. Sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade, porque ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. E se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Já pensou ser rejeitado por Deus? Eu não acredito que você quer ser rejeitada por Deus. Eu não acredito. Mas hoje o que Deus está fazendo, Ele hoje quer te dizer, te lembrar, que Ele esquadrinha o seu coração. E esquadrinhar o coração é procurar, requerer, investigar, inquirir, demandar. Tem gente que acha que tem opção. Tem gente que acha que tem escolha. Tem gente que acha que tem escolha. Que pode desistir do casamento. Que pode recuar do chamado. Tem gente que acha que tem que ser feliz. Mereço ser feliz. Merece ser feliz. Você merece ser feliz. Mas você quer pagar um preço? Eu te garanto que você não vai ter apenas felicidade. Você vai ver Deus operar um milagre na sua vida e na sua história. Sabe, essa palavra não é para uma mulher menina. Essa palavra é para uma mulher responsável. Essa palavra não é para uma mulher mimimi. Essa palavra é para uma mulher que, decide todo dia levantar, arregaçar as mãos e dizer: bora para cima. Para cima! Porque eu sou vitoriosa, sim!
Ele confere os corações. Ele penetra todos os desígnios. Qual desculpa dar para um Deus que esquadrinha os corações e penetra os desígnios e os desejos do homem? Qual desculpa? Qual? Eu sinto que Deus está me fazendo insistir nessa palavra, porque tem alguém aqui precisando. Qual é a área da sua vida que te causa aflição? Qual é a área da tua vida que te traz dor no estômago? Que te deixa irrequieta? O que é que tira o seu sono? Deus tem uma solução para isso. Ei, mulher, presta atenção, eu já vou terminar minha palavra, aguenta firme aí. Deus tem uma solução. E Ele tem uma planta em mãos. Ele está com a sua planta em mãos e está pronto para te ajudar nessa obra. Ele quer completar a boa obra em você. Até quando você vai viver insatisfeita e resistir à voz dele? É um filho? É uma porta que não se abriu? É a sua vida financeira? Se você deseja viver plenitude, você precisa estar disposta a investir. Porque até plenitude tem um custo. E o que custa? O que custa, eu te pergunto? O que custa? Custa você mudar o teu pensamento. Se ver capaz. Entender que é possível. E criar um meio para você viver o que Deus tem para você. Eu quero terminar minha palavra só te trazendo um exemplo. A Abigail. A Bíblia chama ela de mulher sensata. Abigail, junto com a sua casa, sofreu uma grande ameaça pelo rei Davi, por causa da negligência do seu marido, Nabal. E quando ela recebe notícia, por meio do seu servo, a Bíblia vai dizer que quando ela recebe a notícia por meio do seu servo, ele chega para ela e diz: Abigail, grande é o perigo que nós vamos enfrentar. A sua casa está em risco. Veja o que você pode fazer. Está lá, pode ler no texto. Abigail não saiu para chorar. Abigail não foi atrás de Nabal para tirar satisfação com ele. Abigail decidiu colocar mãos à obra. Foi para a sua casa, para a sua cozinha. Foi para a sua despensa preparar uma oferta. Ela pensou em uma estratégia para impedir com que o mal destruísse toda a sua casa. E eu vou te falar uma coisa. Algo muito simples e objetivo, mas algo muito de Deus para você. Se você não estiver disposta a fazer como Abigail, em favor da sua própria casa, em favor de tudo que Deus confiou a você, mulher que está aqui. Deus está nessa palavra. Enquanto você viver uma eterna preguiça, enquanto você não sair dessa preguiça, dessa desmotivação crônica, você coloca a sua vida e a sua casa em risco. E tudo que Deus tem para fazer na sua vida será apenas um desejo de Deus. Porque Deus quer. Mas para você viver, você precisa repensar. Repensar hoje. Essa palavra não é para virar, não. Não é para virar aqui no mundo, não. É para virar lá na tua casa. É para virar lá nos teus projetos. Essa palavra é para você que tem vivido uma insatisfação crônica. E Deus manda dizer que hoje Ele tem cura para você. Porque não vai dar para você viver essa insatisfação crônica e desfrutar do plano dele para você. Não vai dar, não vai dar. Debaixo do temor do Senhor eu falo essa palavra hoje. E sabe o que eu tenho decidido? Sabe o que eu tenho falado com Deus? Deus, eu quero viver de tal forma
Eu quero cumprir o meu propósito de tal forma que eu quero estar no teu altar. Eu quero servir a minha casa. Eu quero servir a minha família. Eu quero viver a minha vida todos os dias como se fosse o último. Eu quero dar tudo de mim. Por isso eu tomei coragem para escrever esse livro. Porque eu ouvi de pessoas muito próximas. Você pensa que você quer, decide o que você quer da sua vida. Ou você vai liderar, ou você vai cantar, ou você vai ministrar, ou você vai viver a sua casa. Muita gente querendo falar para mim o que eu deveria fazer. Isso me trouxe conflito e um dia eu parei e falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Porque sempre foi assim, eu e ele. Ele me disse, você não está na mão do homem. Se coloque e permanece na minha mão e deixa que eu vou fazer o que eu tenho para fazer na sua história. Não se preocupa não se olharem para você e acharem que você está imitando alguém. Não se preocupa não se olharem para você e tentarem diminuir o que Deus está fazendo na sua vida. Não se preocupe, siga, prossiga. Com a planta em mãos, com o capacete em mãos. Oh, querida, prossiga. Viva a sua história. Deixe o seu legado. O que importa não é agradar a homens, mas sim agradar a Deus. E quando Davi instrui o seu filho Salomão, quando ele chega para Salomão e ele fala, ó, Salomão, conhece a Deus. Sirva-o de espírito voluntário. Sirva-o de coração. Busque a Deus. E quando ele fala, tenha cuidado, é porque quem decide deixar legado vive muitos ataques. Não só de pessoas, mas principalmente do adversário. E é isso. Ele disse, tenha cuidado. O Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. E como que isso se aplica para nós? Nós mulheres. Provérbios 11:16. A mulher bondosa alcança a honra, assim como os poderosos adquirem riquezas. A mulher bondosa, a mulher de caráter nobre, a mulher de espírito sensível a Deus, a mulher de tesouros, a mulher de nobreza, a mulher respeitadora, a mulher que se conduz com dignidade, a mulher que se reveste de força e dignidade. Essa constrói e deixa um legado. E a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Por isso eu escrevi um livro, entendeu? Porque não dá para falar tudo numa pregação. Mas está aqui. E quando eu olho e eu leio, eu agradeço a Deus. Porque é uma lembrança para mim de tudo aquilo que Ele começou, que Ele está fazendo e que Ele vai continuar a realizar na minha vida. Essa obra é a lembrança de que eu posso avançar, perseverar. Eu devo prosseguir com Deus, sendo forte nele. Você precisa ser forte, porque mesmo sendo escolhida, isso não te exime de se esforçar. E eu quero terminar a minha palavra hoje te dizendo, te fazendo pensar mais uma vez, para concluir de verdade aqui a minha palavra. Você precisa de reforma se você não avalia a si mesma, mas tem muita felicidade para avaliar os outros. Bota o capacete agora. Isso aqui foi muito forte. Você precisa de reforma se você não avalia a si mesma, mas tem muita facilidade e prazer para avaliar outras pessoas. Você precisa de reforma quando, ao analisar a sua vida, você percebe que está distante demais do que considera bom e saudável. Você precisa de uma reforma se você não tem prazer na sua vida, se você não tem prazer no seu casamento, se você não tem prazer em ser mãe, se você não tem prazer em nada. Você precisa de reforma se você não tem objetivos. Você precisa de reforma se você vive paralisada numa insatisfação crônica. Você precisa de reforma se você não tem vontade de crescer. Você precisa de reforma, segura o teu capacete aí, minha irmã, se você carrega ressentimento. Você precisa de reforma se você não consegue se enxergar de forma saudável. Se tudo que você enxerga em você é dor, limitação, angústia. Se tudo que você consegue
que é enxergar a vida pela ótica de uma vítima. Se você vive sem motivação e sem perspectiva de futuro, você precisa de uma reforma. Toda resistência à mudança é um impedimento para o seu crescimento. Fique de pé no seu lugar. Eu finalizo a minha palavra te perguntando: você tem noção de que você é a mensagem? Você tem noção de que você é a mensagem? Você tem noção que apenas com uma decisão e com a confiança total de viver os planos de Deus para a sua vida, você vai deixar um legado? Eu resumo para você dessa forma: uma decisão de abraçar o propósito de Deus para a sua vida, abraçar os planos de Deus para você, será o agente catalisador, o elemento mais poderoso para te levar a viver tudo o que Deus tem para você, inclusive edificar casa, construir casa. Eu quero declarar aqui agora, segundo o Espírito Santo falou comigo, você vai deixar um legado, você vai construir casa. Mas o seu legado será tão notório quanto a importância que você der a ele. O seu legado será tão notório quanto a importância que você der a ele. E o quanto você se dedicar a viver a sua própria história. A decisão que você precisa fazer hoje é decidir deixar um legado, escrevendo a sua história, para deixar uma marca. Você é a mensagem. Eu quero profetizar e terminar a minha palavra declarando: o capacete está disponível, a planta está disponível para você. O que você fará? Quer saber qual a importância? A importância da planta para um projeto? Olha a importância da planta. Para ter uma boa reforma, a planta auxilia em ter um planejamento eficiente. Porque a planta te permite visualizar um espaço com precisão, facilitando a organização das mudanças, como demolições, construções, trocas de revestimentos, pontos elétricos e hidráulicos, para evitar erros e retrabalho. Uau! Sabe o que eu sinto o Espírito dizer no meu coração? Deus não quer que você tenha retrabalho. Só que você está insistindo. Tem gente aqui que está insistindo em ignorar os sinais que Deus tem te dado. Isso é muito sério que eu estou falando aqui agora, hein? Tem gente que está insistindo em ignorar os sinais que Deus tem te dado. Eu não sei o que ainda te falta para você abraçar todo o plano de Deus para a sua vida. Porque se você é mulher, e eu quero falar para as mulheres, e você está aqui, independente da sua condição, independente do que você está vivendo, acredite. O que Deus deseja para você é uma vida de realização. O que significa essa realização para você? O que significa essa realização para você que está aqui? O que significa essa realização para você que está aqui? Eu vou abrir aqui o altar para você. Para algumas é gerar, porque ainda não gerou. Para outras é casar, porque ainda não casou. Para mulheres aqui é simplesmente ser uma realizadora, porque você planeja e não sai do papel. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas o Espírito Santo manda eu fazer e eu vou fazer. Porque você não veio aqui para o culto para sair correndo para comer. Você veio aqui nesse culto porque Deus quer tratar com você. Ele está tratando comigo. E sabe o que eu quero orar por você? É bom você se lamentar. É bom você reconhecer. É bom você entender e se arrepender. Mas sobretudo, a minha oração para você é para que você saia daqui hoje ativada. Numa ativação como você nunca teve antes.
Você vai amar a sua casa como você nunca amou, eu profetizo. Deus vai abrir os seus olhos para enxergar a promessa diante de você, porque tem gente que está aqui, Deus está mostrando sinais, está tudo disponível para você, ainda não consegue alcançar, porque os seus olhos estão em outra coisa. Meu Deus, é muito sério. Deus te chama a olhar para a sua própria história, através do olhar dele. Eu vou te pedir, vem aqui rapidinho. Vocês sabem que eu sou intencional. Vem aqui no altar, que eu quero orar com você. Você não vai sair daqui, porque eu quero declarar que você vai viver em Deus uma vida de realização. Pode vir, porque eu sei que tem muita gente para vir aqui. Arabaxore calabaço.